rumo do bem e da paz. Em um caminho constante ele vai, distribuindo amor, sempre exaltando o Consolador, orientando o que deve ser feito. Nosso abraço fraterno e as nossas saudações em Jesus. Eu, Hélio Dias e Luciana Rosa, estamos iniciando agora o programa Grandes Vultos do Espiritismo. A contribuição dessas personalidades para o planeta Terra e o mundo espiritual reforçam a nossa convicção. Ave Cristo para os grandes vultos do cristianismo. Biografia de Alfredo Júlio Fernandes, uma série da vida e obra de Alfredo Júlio em capítulos semanais. Alfredo Júlio, amor de um pai. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não exercita de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Capítulo 3. O segundo casamento de Alfredo Júlio Fernandes. Em 1920, vindo para o interior de Minas Gerais, estação ferroviária do Buriti, Alfredo Júlio conheceu Bercholina Arantes, com quem se casou em 1921. Foi ela a companheira devotada que o apoiou na sua missão. Dessa união nasceram os filhos Maria, Lígia, Joel, Eurípides, Fénelon, Filon Fernandes, Margarida Fernandes Orbilon e Teresa Fernandes Teixeira. No ano seguinte, o casal se muda para São Pedro de Uberabia e Alfredo Júlio ingressa nos trabalhos do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, onde, através da mediunidade, se dedicava aos trabalhos de receituário. Com o auxílio do companheiro João Faria de Godoy, que escrevia as receitas ditadas pelo médium e outros dedicados trabalhadores como Gustavo José da Silva, Dona Iveta Borges Vilela, Alfredo Vilela de Andrade e Odilon José Ferreira. A equipe atendia extensa fila de pessoas que buscavam auxílio para os problemas mais variados de saúde física e espiritual. As correspondências que chegavam de diversos pontos do Brasil e até do exterior recebiam igual atenção nos trabalhos que eram realizados 2 vezes por semana, às 5 horas da manhã. Por muitos anos, esses trabalhos se realizaram no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, onde, aos poucos, foram chegando muitos outros trabalhadores. O companheiro Wellington Melo também fala sobre o segundo casamento de Alfredo Júlio Fernandes e de outras atividades realizadas por ele na divulgação e prática da doutrina espírita. E no ano de 1921, ele se casa com a dona Bercholina, que ele conhecera aqui em Uberlândia durante a sua primeira visita, retorna a Espírito Santo dos Pinhais e depois muda-se definitivamente para Uberlândia e casa com a dona Bercholina no ano de 1921 e tem com ela então 8 filhos. E no ano de 1922, já residindo em Uberlândia, ele começa a atuar no Centro Espírita Fé e Caridade. E ele era comumente avistado no lombo de uma mula, pregando o evangelho de vila em vila. E ele era muito comum, era uma frase que ele carregava consigo. Ele dizia assim: tenho pressa em divulgar a beleza contida no Espiritismo a tantas almas quanto eu consiga fazê-lo. E era incansável o trabalho do Sr. Alfredo Júlio. Alfredo Júlio era médium de cura, médium psicofônico, e ele tinha várias mediunidades. Conforme nós vamos
relatar aqui. Mas as principais era a psicofonia e a sua mediunidade de cura. Ele era médium receitista, portanto médium também psicógrafo. E atuavam por intermédio dele, inicialmente, um espírito chamado Bartolomeu dos Mártires, o São Bartolomeu da Igreja Católica. Logo em seguida, começaram vários espíritos a atuarem através da sua mediunidade. Bezerra de Menezes, mas um em especial se apresentou ao trabalho e com ele permaneceu enquanto ele estava atuando. Trata-se de um médico francês de nome Leocádio de Assis. E são muitos os casos, mas nós trouxemos algum para ilustrar a vida desse tarefeiro. Tem um muito especial que a gente não poderia deixar de mencionar. Um belo dia, um pai chegou muito aflito procurando o seu Alfredo Júlio, pois o seu filhinho havia acidentalmente engolido um caroço de pêssego. Conhecem o caroço de pêssego? É aquele pontiagudo nas duas extremidades, não é? E é fino, tal qual uma agulha, né? E o pai chegou muito aflito, obviamente. E o seu Alfredo Júlio, então, com a presença do Dr. Leocádio de Assis, pergunta ao pai: tendes fé? E o pai: sim, obviamente. Aí o espírito, por intermédio do seu Alfredo, então, lhe prescreve uma receita. Vai ministrar ao seu filho uma colher de goma arábica a cada 30 minutos. Sabem o que é a goma arábica? É aquela cola de correio. Francamente, o famoso grude. Quem de nós daria uma colher de goma arábica ao seu filho a cada 30 minutos? Mas aquele pai tinha fé e acreditava muito na mediunidade do Sr. Alfredo Júlio. Isso atesta, queridos irmãos, a seriedade do trabalho dessa criatura, pois que respaldou a receita, ainda que causasse estranheza, mas o trabalho de Alfredo Júlio respaldou a receita estranha, digamos assim, do Dr. Leocádio de Assis. E o pai então ministra uma colher de goma arábica a cada 30 minutos. Daí a pouco, a criança consegue expelir o caroço de pêssego. Ocorre que a cola grudou no caroço de pêssego, eliminando as extremidades, ficou uma bolinha. E ele conseguiu expeli-la sem grandes transtornos para o seu corpo físico. Essa é só uma. Já já a gente continua com mais historinhas do Sr. Alfredo Júlio. Agradeçamos a bênção da reencarnação. Alfredo Júlio, um raio de luz. Chegamos ao final do programa Grandes Vultos do Espiritismo, com Hélio Dias e Luciana Rosa, apresentando a série Vida e Obra de Alfredo Júlio Fernandes. Capítulo 4. O comerciante Alfredo Júlio Fernandes. O nosso muito obrigado pela atenção dispensada e Ave Cristo em nossos corações. Alfredo Júlio, um raio de luz, servo do bem que a Deus nos conduz. Alfredo Júlio, de força e de paz. Alfredo Júlio, amor de um pai.